Um tanque em formato de paralelepípedo reto-retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Esses anteparos de espessuras desprezíveis estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve em cada instante a maior altura de coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Então, olhando o tanque, ele vai demorar 12 horas para encher tudo. Então, isso quer dizer que como a vazão é constante, para encher metade do tanque todinho, ele vai precisar de 6 horas, certo? Que é metade do tempo. Em 6 horas ele enche a metade. Só que a vazão é constante, ele vai continuamente estar enchendo o tanque aqui. Para encher, se ele demora 6 horas para encher tudo, aqui a metade, para encher 1/3 aqui, que a altura desse anteparo, está na metade do tanque, ele vai precisar de 2 horas. Então, para encher até esse anteparo, ele precisa de 2 horas. Este aqui está 1/4, quer dizer, metade desse, ele precisa de 1 hora. Então, as primeiras 2 horas, ele vai encher essa parte aqui. Certo? Ele vai precisar de 2 horas para encher esse pedacinho aqui. Esse 1/3. Então, vamos olhar o gráfico, olha. De 0 a 2 horas, encheu até metade de 1/3 aqui. 2 horas, está certo. Esse está certo. Esse está certo. A letra D está errado. Porque no instante 0, ele não colocou água no tanque ainda. Não abriu a torneira ainda. É 0. Então não pode estar nessa altura a água. Teria que também estar no 0. Igual aqui. E aí também está errado. Além de perder a altura, né? Que começou nessa altura da metade, depois diminuiu como se tivesse o tanque aberto, vazando, né? Com ralo. Não, não é. Tá bom? Então, vamos continuar analisando agora. Então, já esquece essas duas. Vamos ficar só com essas três. Então, após 2 horas, começou a despejar isso aqui. Em 1 hora ele encheu essa segunda parte. Aí começou a vazar. Mais 1 hora ele encheu essa outra parte. Então precisa de mais 2 horas. Já gastou 2 horas, mais 2 dá 4 horas. Então tá aqui, ó, na metade. Tá certo. Só que, olha, após 4 horas... ele não está na metade do tanque ainda. Ele vai precisar de mais 2 horas para encher esse outro pedacinho aqui, ó. Sem anteparo, né? Para ficar na mesma altura desse primeiro terço aqui. Entendeu? Então vai precisar de... ele vai ficar... vai enchendo, mas só que ele vai ficar nesse nível durante 6 horas. Que esse nível aqui, esse anteparo, já está na metade do tanque. Já foi enchido, então precisava de mais 2 horas para completar. Quer dizer, ele levou 2 horas para encher tudo esse pedaço aqui. Ele vai levar 4 horas, mais 4 horas para ele ficar aqui. Então ele só vai começar a mexer no nível após 6 horas do total, né? Que esse aqui está certo, então esse aqui está errado. Ele não está ficando na altura máxima ainda aqui. Ele está na metade. Então, a alternativa A está errado. E, consequentemente, o C também está errado. Porque o C ficou no nível certo aqui, ó.
de 6 horas, está na metade do tanque todo, só que aí ele começa a subir, tá? Ele não fica parado aqui e depois sobe de uma vez, tá? Ele fica, ó, da 6ª hora em diante, ele começa só a subir, vai para aos pouquinhos, ó. 8ª ele está nesse nível, na 10ª hora ele está aqui, na 12 horas ele completa. Alternativa B é a correta. Ok? É isso.